Pessoal, como estão? Espero que bem, espero que ótimos, usando máscara, evitando aglomerações e ficando em casa se puderem para evitar ao máximo o contágio desse vírus, certo? Hoje esse vídeo vai ser sobre as grandes navegações, para complementar e explicar um pouco melhor sobre a leitura que vocês fizeram do texto sobre as grandes navegações que eu passei para vocês. Lembrando que esse texto é para vocês lerem com calma, entenderem o conteúdo. Para aprender história a gente tem que ler, certo? Para vocês lerem com calma, entenderem o conteúdo e tem 3 semanas para vocês irem lendo ele. Então leiam, vão fazendo anotações, façam resumos bem curtos com as palavras de vocês. Pra, tipo assim, ler uma página inteira, explica pra alguém ou explica pra parede, faz lá, escreve com essas palavras pra treinar a escrita e ajudar a entender o conteúdo. Isso ajuda muito na interpretação de texto. Vamos às grandes navegações. Vou pegar meu óculos, que eu tinha esquecido o óculos. As grandes navegações, então, pessoal, voltando assim, um pouquinho antes das grandes navegações, as grandes navegações ocorreram do século XV, 1401 a 1500, até o século XVIII, que foi quando os europeus chegaram pela primeira vez, os europeus, não o ser humano, né, na Oceania, no século XVIII, certo? Mas antes das grandes navegações, ou seja, antes do século XV, o que acontecia na Europa que fez com que eles saíssem navegando por aí pelo mundo? O que acontecia então na Europa para eles saírem navegando pelo mundo? Desde o século XII, ou seja, desde 1101 até 1200, chegavam produtos do Oriente, certo? Da Ásia, né? Da África, Europa. E, tipo assim, e pra quem vivia na Europa era, tipo, que lugar é esse? Deve ser um lugar de muita riqueza, né? Pra ter tantos produtos, assim, que chegam de lá. E isso chegava no mar Mediterrâneo, que é aquele mar que tem ali entre o norte da África, o sul da Europa e o oeste da Ásia, certo? Então, esse mar Mediterrâneo ele era dominado pelos venezianos e pelos genoveses. Além disso, no final da Idade Média, que é um período histórico que acontece antes das grandes navegações, os europeus passavam por uma série de crises. Ali pelos séculos 13 e 14, ou seja, os anos final dos anos de 1200 e poucos, 1300 e poucos, 1300, tinha uma série de crises na Europa. Tava tendo uma crise de produção, porque tava tendo existia muitas guerras na Europa. E nisso tinha também uma escassez do solo. O solo, devido ao mau uso do solo, estava desgastando, não estava tão forte. Se deu crise de produção, começou a ter menos alimento, começou a ter fome. Se começou a ter fome, começou a ter revolta. Se começou a ter revolta e fome, rolou também a peste, chamada de peste negra, que hoje a gente sabe que é a peste bubônica, que rolou na Europa nessa época. Além disso, o poder da Igreja Católica estava sendo questionado, e aí, diante desse cenário de crise, o que acontece quando existe uma crise? Agora a gente está vivendo uma, né? As coisas não tem como permanecer iguais, né? Porque tem que se resolver essa crise, certo? Então, essas crises foram sendo resolvidas e como resultado dessas crises, então, aconteceu, por exemplo, para tentar controlar as revoltas, para solucionar as guerras, para organizar a produção, uma centralização do poder na mão de um Estado. Então, os senhores feudais perdem o poder um pouco. E a Igreja Católica, perdendo fiéis, pensou, poxa, a gente tem que achar gente que acredite na fé cristã de novo, nem que seja em outros lugares. E aí, no século XV,
de 1401 a 1500, com essa centralização política e o desenvolvimento tecnológico marítimo que já existia e a necessidade, principalmente ali, Portugal e Espanha, que não estavam envolvidos em guerra, achar uma nova rota das Índias, eles olharam para o mar e pensaram, e se a gente navegasse? E chegasse na Índia, contornando o continente africano. Só que tem um detalhe nisso, eles não sabiam o tamanho do continente africano, certo? Então, se eles não sabiam o tamanho do continente africano, eles foram aos pouquinhos, né? Contornando o continente africano. E aí, essas foram as dois reinos, que ainda não existiam países, gente, isso é muito sério, não existiam países ainda. Esses foram os dois reinos. Tô trabalhando. Essa é minha cachorra, gente. Então, esses dois reinos, Portugal e Espanha, que não estavam envolvidos em guerra, que foram os primeiros estados europeus a ter uma centralização política, já tinham um conhecimento marítimo para sair navegando. E tinha uma posição geográfica privilegiada, que eles pensaram, vamos sair navegando, certo? Portugal, então, foi o primeiro que saiu navegando, contornando o continente africano, certo? Começou a contornar o continente africano em 1415. Eles conseguiram, os portugueses, dar a volta no continente africano e chegar na Índia apenas em 1498. Ou seja, faça o seu cálculo aí. Dá um tempo... Quanto tempo? Porque eu sou professora de história, não de matemática. Quanto tempo? 98 menos 15... 83 anos. Isso. 83 anos eles levaram para contornar todo o continente africano. Ou seja, mais que a vida de muita gente, né? Então, esse ir contornando o continente africano ao longo do século XV pelos portugueses se chamou de périplo africano, certo? Esse périplo africano, o que acontece? Eles foram, os portugueses, instalando feitorias, que seriam, então, postos comerciais no litoral africano para comercializar com esses povos que já existiam no continente africano, porque afinal o continente africano já é o que tem vida humana há mais tempo no planeta Terra, então já tem vida humana há bastante tempo, certo? Então eles foram contornando e fazendo contato com esses reinos. E aí pegaram essa primeira volta ao continente africano para tentar chegar nas Índias. E aí, Portugal largou na frente, né? E aí já tava ali contornando o continente africano. A Espanha vai sair navegando também. Só que aí os espanhóis não estão muito afim de comprar briga com Portugal nesse momento, né? Porque eles já têm que gastar navegando. Aí vai gastar numa possível guerra, ainda não é uma boa ideia, né? Então, tem um cara nessa época que se chama Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo, então, ele era um navegador genovês. E ele vai dizer que a Terra é redonda. Sempre bom lembrar, né, gente? A Terra é redonda, certo? Se a Terra é redonda, Cristóvão Colombo pensou, a gente vai navegando sempre oeste. Pega uma reta aqui, ó, sai de Espanha ou de Portugal, sai da Península Ibérica, que é onde tem Espanha e Portugal, pega uma reta oeste e vai dar volta no globo, chega na Índia. Ideia de gênio, né? Certo. Aí ele chega com essa ideia de gênio pros reis portugueses, pro rei português. Só que o rei português já tava dando a volta na África, sabe? Tipo, pra que eu vou gastar com essa tua ideia, Colombo? Não, a minha ideia lá da volta da África já tá dando certo, né? Não vou gastar com isso. Daí, Cristóvão Colombo pega suas coisas, vai embora e vai falar com os reis da Espanha, Fernando e Isabel, os reis católicos. E fala, seu Fernando, Dona Isabel, a Terra
é redonda. Logo, se a gente sair daqui da Espanha, ó, pegar uma reta centro-oeste, a gente vai chegar nas Índias. Fernando e Isabel pensaram, faz sentido, né? Chegar nas Índias. A gente dá 3 caravelas e uma tripulação e tu pode navegar. Ele saiu com essas 3 caravelas e, saindo com essas 3 caravelas, foi navegando centro-oeste. Chegou em terra firme. Chegando em terra firme, ele pensa, cheguei nas Índias. Só que tem um detalhe, né, gente? No meio do caminho entre Espanha e as Índias, tem um pequeno detalhe, que é um continente. A América, que a gente vive, que hoje a gente chama América, né? Só que o Cristóvão Colombo não sabia disso. Então, o que ele pensou? Cheguei nas Índias. Como é que a gente chama o nome dos nativos daqui da América? De índios, por causa disso, certo? Então ele pensou, cheguei nas Índias. Pronto. O Cristóvão Colombo vai voltar para a Espanha e chegou nas Índias. E ele ainda volta 3 vezes para a América, acreditando que tinha chegado nas Índias. E ele morre acreditando que tinha chegado nas Índias, o Cristóvão Colombo. Tanto que, só que aí, a gente não chama América de Colombina, né? A gente chama América de América, por quê? Porque foi Américo Vespúcio que deu a volta, então, no continente, quer dizer, que saiu da Espanha e veio navegando pelo Oceano Atlântico e se deu conta disso, que é um novo continente. Então, ele se deu conta que era um novo continente e por isso que a gente chama América de América, por causa do Américo Vespúcio, que foi o nome, então, que os europeus deram para América. Não é o nome da galera que morava aqui. A galera que morava aqui estava cá, ó, muito bem obrigada, não estava nem aí para o que tinha para além do Oceano Atlântico, certo? Estavam resolvendo seus problemas aqui na América. E ainda depois do Américo Vespúcio, tem um outro espanhol que é bem importante da gente falar, que é o Fernão de Magalhães, que é um navegador que vai dar a volta no globo. Ou seja, Fernão de Magalhães dá a volta no planeta Terra e prova, então, que a Terra realmente é redonda, que é possível fazer uma viagem de circunnavegação na Terra, né? Ou seja, há mais de 500 anos atrás, alguém já fizeram esse teste, gente, da hipótese se a Terra é plana ou redonda. Além dos estudos que já tinham, depois de muito estudo, ainda foram lá, Fernão de Magalhães deu uma volta no globo e provou que a Terra era redonda. Então, né, não nos esqueçamos disso, gente. Já fizeram esse teste aí, sair navegando pelo globo e hoje em dia se navega, né, por aí. E se voa, inclusive, né? Dá pra voar e dar a volta na Terra. E aí, Portugal pensou, poxa, olha ali, Espanha descobriu novas terras. Isso em 1492 foi quando o Cristóvão Colombo chegou aqui. Aí Portugal pensou, vamos fazer o seguinte, vamos, na hora que a gente for contornar a África para chegar nas Índias de novo, fazer um arco maior de navegação e ver se tem terras desse mesmo continente mais ao sul. Em 1500, em abril de 1500, os portugueses chegaram, Pedro Álvares Cabral, então chegou no que hoje é o Brasil, no que hoje é Porto Seguro. Portugal e Espanha fizeram o quê? Portugal e Espanha sentaram com o Papa da época e dividiram o mundo entre eles. Só isso. Então, o que eles fizeram? Eles traçaram uma linha imaginária em 1493, que seria a Bula Intercoetérea, que dividiria os territórios espanhóis de exploração castelhana, que está escrito aí no mapa, e os territórios de exploração portuguesa, então, que está no mapa, certo? Aí Portugal fala, não, quero mais um pedacinho. Sendo que Portugal já tinha ali, ó, toda a África, a parte da Oceania, né? Daí o Papa revê esse tratado e se estabelece em 1494 o
Tratado de Tordesilhas, isso mesmo antes de Portugal chegar no Brasil, né? Foi só ao descobrir que tinham novas terras, se dividiram entre esses dois estados, esses dois reinos europeus, que foram os primeiros a sair navegando em 1494. Então, o que estaria a leste do Tratado de Tordesilhas seria de Portugal, e o que estaria a oeste da Espanha, e aí vocês podem ver o que está marcado ali no mapa, certo? Óbvio que isso não dá certo, né? Tanto que vocês podem ver que o que é a região do Rio Grande do Sul estaria no lado espanhol. Se tivesse dado certo o Tratado de Tordesilhas, a gente falaria espanhol. Talvez a gente seria Uruguai. E os outros reinos europeus que estavam saindo de guerras, estavam se centralizando, França, Inglaterra e Holanda, começam também a gente também quer um pedaço dessas terras aí, hein? E também começa a colonizar e invadir esse território, também não dá certo. Então vocês imaginem, nesse contexto, tá lá um índio, né? Que se chamou de índio, né? Os povos nativos daqui da América, né? Vivendo sua vida, cuidando da sua vida. Aqui no litoral brasileiro, né? Andando peladão aí, pela mata, né? Plantando, fazendo cerâmica, tendo a sua vida, a sua organização complexa da sua estrutura social. Tá lá um dia na praia e olha de longe assim. O que é aquilo dentro do mar? E se aproxima, né? Um pano grande assim. Daí descem uns caras barbudo, fedorento. Imagina o que foi isso pros índios daqui, ver essa cena, né? E aí teve esse primeiro contato, então, de descobrir um ser humano de uma outra sociedade, tanto para os indígenas daqui quanto para os europeus. Só que os indígenas daqui estavam vivendo sua vida muito bem, obrigado, né? Os europeus, então, fizeram essas navegações, como eu disse lá no início, para enriquecer, né? E para saídos, então, para achar uma nova rota para as Índias. Então, eles vieram aqui, ó. Não vieram com boas intenções, é horrível, mas não vieram assim, na paz, né? Pra vir aqui e curtir uma praia com os índios. Não foi bem essa a intenção, né? Então, depois desse primeiro contato, assim, de se descobrir algo novo, os europeus, então, passaram por um processo de invasão, dominação e colonização dos povos daqui, certo? E isso, então, é conteúdo para o próximo vídeo, que vai ser sobre a chegada dos europeus aqui, as consequências das grandes navegações, certo? Então, pessoal, por hoje, eu tô muito de bom humor, sem questões por hoje. Vou deixar questões no final do próximo vídeo. Sigam lendo o texto, sigam respondendo as perguntas, qualquer dúvida, me mandem, certo? Fiquem bem, eu vou aqui voltar a tomar o meu chazinho, porque é muito difícil tomar chimarrão enquanto eu dou essa aula assim, não tem ninguém pra me servir o chimarrão. Que drama. Tá, então fiquem bem, fiquem em casa, estudem, qualquer coisa, mandem dúvidas, nem que eu demore um pouquinho a responder, eu respondo. Tá bom? Abraços.